Boa noite, eu sou Carlos Alarcão, da Quitanda da Leitura, e a Quitanda ela foi escolhida por um edital voltado à pandemia, que é o Cultura Presente nas Redes, e a Quitanda ofereceu um curso, que é o Muda de Palavra, para esse edital, e foi colhido, né, a fruta que a Quitanda ofereceu, porque a Quitanda é um grande cesto, e aliás a Quitanda assim chama-se por conta de uma quitanda que acontece horizontalmente numa esteira de taboa, ancestralmente, linguisticamente, africanamente chamada de Enim ou Decisa. Assim são feitas as quitandas, com frutas de todas as maneiras. Essa daqui, como já dito em todos os encontros, né, ela oferece a fruta livro. Eu estou meio que agachado porque hoje eu preciso estar entre as duas cadeiras para falar de um banquinho simples de contar história, um banquinho caipira, né, um banquinho de madeirinha. Esse aqui é meio estilizado, né, mas é aquele banquinho, né, o banquinho caipira, o banquinho antigo. Ele vai ficar por cima de um tapete feito por um grupo de crianças, nem só crianças, de Down, de autistas. Bom, então colocado o tapete, o banquinho agora vai para cima dele, e eu quero estar aqui. Aqui é que eu quero estar. Entre esses dois bancos, essas duas cadeiras que eu ganhei de minha chiquita bacana, porque assim gosto de me referir à minha mãe, foi presente dela para a Quitanda. Essas duas cadeiras já acompanharam a Quitanda em alguns lugares para contação de história, e nessa cultura, de onde vem a palavra Quitanda, de onde vem o Enim e de onde vem a Decisa, né? Sentar-se em uma cadeira é um ato que leva anos e anos para o sujeito poder fazer, né? Mesmo quando pode, eu acho que quando finalmente a gente pode sentar numa dessas, né? Sentar nesse que eu tô, né? Esse apoti aqui, né? Ele é mágico, e para contar a história ele é perfeito, porque você fica bem próximo, só um pouquinho acima, com a necessidade exata de poder olhar quem estiver sentado também ao chão, quem estiver numa bienal, numa praça, num auditório, né? Mesmo no auditório, assim, né? E eu acho ele legal, ele quebra um pouco essa coisa formal do palestrante, né? De olhar quem está trazendo, né? Quem está trazendo tá ao nível do outro. E a Quitanda já vai ao terceiro módulo, que leva o nome de Mãe Senhora, porque é uma mestra muito importante. Os outros módulos estão, né, dispostos a vocês na página aqui da Quitanda. Quem não viu ainda pode ir lá, né? E a importância de trazer a Mãe Senhora é a certeza de que a Mãe Senhora, de seu espaço cultural, que é o Opoafonjá, o abriu de tal maneira, como uma grande quitanda, como um grande tabuleiro, como uma grande barraca nacional, internacional. Ela, lá nos anos 50, abre esse espaço no Cabula, no São Gonçalo do Bom Retiro, em Salvador, em Bahia, de maneira a receber pessoas de grande importância intelectual mesmo, né? Toda hora essa palavra intelectual, para referendar o que ali aconteceu, o que se originou ali nesse Opoafonjá, nesses anos 50, 60,
com essa intelectualidade ali naquela comunidade religiosa, cultural, africana. E Mãe Senhora, a terceira senhora do Opó-Afonjá, né? Grande terceira senhora do Opó-Afonjá, iniciada aos 7 anos, recebendo a cuia de sua bivó, com tudo dentro. Ela abre isso de uma tal maneira a trazer a academia, a universidade, né, para dentro desse Opó-Afonjá, de tal maneira que o Opó-Afonjá passa a fazer a partir de si, tendo inclusive hoje uma escola, né, dentro dessa comunidade. Entre tantos títulos que essa senhora recebe, ela recebe o de Ayayebé, né? Na ilha de Itaparica, ela ganha o título de Ayayebé, o maior título que se poderia dar a uma mulher. E Ayayebé significa Senhora da Comunidade. De tantos títulos que ela tem, até maiores e mais ilustres que esse na hierarquia, né, dessa cultura, eu acho que o de Ayayebé é o maior e é o melhor, porque assim ela fica bem ela, né? Dona de uma comunidade que continua trazendo quem ela foi até o dia de hoje, né? Eu aqui quero mostrar a vocês uma foto tirada pelo Pierre Verger dela, de um ângulo bacana, curioso, diferente, mas o que eu acho muito legal nessa foto é o fato de mostrar aqui, ó, é uma foto diferente, né, de costas, né? Não é muito comum fotos de costas, mas essa foto de costa, ela referenda uma coisa mágica a todos nós, que é a firma do fio de conta. O fio de conta que eu trago hoje para vocês, meu fio de conta, a firma dele é um búfalo africano. Esse búfalo africano junta-se, né? Ele finaliza, ele ornamenta, né? Ele ilustra o fio de conta também feito de búfalo, só que dos chifres, são discos do chifre do búfalo. E esse fio de conta é o que eu tenho profundo carinho, profundo amor. E eu queria contar a história deles dois. Sabe, aqui encontrados, pareados aqui, né? O búfalo na firma e o chifre do búfalo representando duas potentes figuras da mitologia iorubá. No tempo de tanto tempo atrás, ela transformava-se, como até hoje se transforma, ora em búfalo, ora em borboleta, ora em vento, ora em furacão, ora em brisa. Ela acolhe os 9 cacos que ninguém quer como filhos, a grande mãe que nunca pariu, traz para si aquilo que nunca quis ser parido. Ela é a mãe dos 9 braços do rio Níger, que seca a sede com água. Ela é a senhora que eu vou contar essa história. De antes dela estar no Ebé, de antes dela estar na comunidade, ela se aproximava daquela aldeia e achava bonito o que ali acontecia. E de tudo, o que ela mais achava bonito era um grande senhor que na forja fazia os enfeites mais bonitos que se possa imaginar. Bom, e era bonito, ele era garboso, era o dono do obé, o dono do facão. E ele, por ser dono do obé, por ser dono do facão, abria todos os caminhos, inclusive esse que ela usava para chegar aproximada da aldeia, mas feita ainda em búfalo, feita ainda em potente animal que derruba o leão que atravessar o seu caminho.
Mas ela foi olhando e queria sair das savanas e queria sair do embate com o leão. Ela queria se aproximar dessa comunidade. E, magicamente, tirou a pele de búfalo, tirou os chifres do búfalo, transformou-se numa bela, mas linda mulher. E foi ter a aldeia chegando no mercado primeiro. E foi encantando o senhor da forja, foi encantando o senhor que fazia os bonitos braceletes. Para ele era interessante porque ela trazia o vento, a alma do fazer do ferreiro. Era a forja que fazia a brasa ficar tão intensa de derreter o ferro e o ferro virar facão, virar ideia, virar enfeite, virar utensílio, virar enxada. Ficou encantada, encantou, e os dois ficaram muito, muito tempo juntos, a ponto dela contar para ele o segredo de sua transformação. Ela confiou em contar como é que se transformava, mas ele não tinha só ela. Ele tinha muitas outras mulheres, e todas com muito ciúme dessa que chegou tão depois delas e tinha tanta atenção dele. As mulheres tomadas de ciúme ficaram tentando descobrir qual era o segredo dela, e um dia deram tanto vinho da palma para o senhor do ferro, para o senhor do facão, que descobriram que ela transformava-se em búfalo e que guardava a sua pele no telhado da casa do grande ferreiro. Zombaram e disseram que nem mulher ela era, porque afinal ela era um monstro que transformava-se ora em búfalo, ora em mulher. E se isso provocou nela o terror, foi da traição, foi de não poder confiar e não quis mais ali continuar. Ela saiu, não continuando. Uma coisa ela deixou naquela aldeia para os seus 9 filhos, aqueles que ela nunca pariu, mas que eram seus filhos. Ela deixou o par de seus cornos ali. E toda vez que qualquer um deles estivesse com algum problema, bastava que os tocasse, para que ela ouvisse de onde estivesse e voltasse feita novamente em búfalo para proteger aquilo que era dela. Assim ela seguiu em frente, porque ela queria mais. Ela entendeu a traição que sofreu e quis agora o poder das pedras do fogo que lá em cima riscavam o céu. E ela, transformando-se em vento, dessa vez, conseguiu subir tão alto, tão alto, tão alto, que encantou o dono dos raios, o dono do fogo que desce do céu à terra. Ele, encantado com ela, tanto quanto o ferreiro ficou, tiveram um longo tempo juntos, diamantes, e ele não deixava que ela saísse do castelo. E o vento não se prende, o vento anda, e o vento sentia saudade da savana, sentia saudade da poeira da terra. E ela esperou que ele dormisse, e uma vez, em sono, ela pegou as pedras de raio, botou numa bolsa de couro e desceu do Orum ao Aiê, do céu à terra, num raio só, que pela primeira vez ela faiscou por conta própria. O rei
pôs-se a correr atrás dela, mas era o rei temido por todos. Chegando de volta ao Aiê, ela seguiu para o balé. E lá, aonde o sagrado não deixa com que ele entre, ela ficou bem guardada. O dono daquele espaço sagrado, daquele Ebé, daquela comunidade que ninguém gosta muito de andar, aonde os nossos antepassados já foram ficar e onde um dia estaremos também. Lá no balé, lá onde o silêncio é absoluto, lá onde o rei do fogo não entra nunca. Lá ela conheceu o Obá do Aiê. E o Obá do Aiê teve com ela todo esse tempo. Muito maior. Ele, não ela, começou a observar que o vento já não ventava com a força que queria. O vento já não ia para todos os cantos que podia, já não movia todos os cataventos possíveis. E ele abriu a porta do balé, deixando que o vento fosse para voltar quando quisesse. Ela ganhou dele os 9 potes onde colocar os filhos que ela nunca pariu. Pronta, inteira, búfalo, forte, com os 9 cacos pendurados, feito fossem colares, enfeites, forte como nunca, dona do ar da forja, dona das pedras de raio que faíscam o céu quando ela bem entende, e dona dos 9 cacos, colocou esses cacos e, feliz, dona de si, vai para onde quer quando bem entende. Mas o lugar que ela mais gosta de ficar é o balé. Porque lá no balé ela não teve que fugir. Lá no balé ela não foi traída. Lá no balé ela ganhou. Essa história do balé, do poder dessa senhora, a quem eu entrego aos meus filhos, ao quarto de cada um, o par dos cornos, que basta que a Maria ou o Emanuel toque um no outro quantas vezes forem necessárias, até que a mãe que se transforma em búfalo socorra-os, até que a mãe feita em vento refresque-os, até que a mãe feita em água seque a sede que eles venham a ter. Essa história, dessa maneira que eu conto a vocês, ela saiu de um livro que é esse aqui. São histórias infantis do Pierre Verger, filho de uma senhora, para as crianças dos tantos ebés escutarem. Porque pude estar em casa e falar tanto do pareado, das coisas que se encaixam, das calungas, né? Mostrei calungas para vocês, bonecos da Letícia Gelli, que nem sempre pode estar numa contação de história, né, andando, acaba quebrando, porque os bonecos dela são de argila e são lindos e potentes de história. Aliás, depois de muito tempo já, eu encontrei livros dela, né, que contam histórias, né, com as fotografias dos bonecos dela. Eu queria mostrar a vocês os bonecos que representam essa quitanda. Esses dois aqui, as meias crianças.
cada metade transformando um único, a meia hora da hora inteira, a fração do todo, a menina e o menino, os Megereis, filhos de Euá com Ifá, filhos da intuição pura. E Euá intui, ela é a inteligência. O dono do facão realiza, ele é a realidade. Intuição e realidade, pensar e fazer. Isso que eu quis trazer a vocês com esses encontros. Eu espero ter conseguido passar a importância de contar a minha calunga, a minha essência, o meu extrato, o meu perfume no menor. Foram feitas perguntas, né? Uma delas, por que a calunga pode ser considerada cemitério? Eu não sei, né? Nenhum dicionarista que eu tenha procurado, né? Nem o professor, o pai José Beniste, no Ney Lopes, todo dicionário que eu procuro, que eu vou ver, calunga é sempre boneca. A boneca da rainha do maracatu, o Saci Pererê por seu Ossan e Siquequerê, por seu Aroni, por ser a essência da folha, a essência que a gente está esperando, que a gente está buscando, feita em vacina, para que possamos nos encontrar, não mais através de celular, ou não só através de celular, que também é uma possibilidade mágica, já que Eleguá, aqui contado em outros encontros, é o menino da comunicação. Ele é da encruzilhada justo por isso, né? É na encruzilhada que os estrangeiros se encontram, é na encruzilhada que se troca as informações. Pensando aqui na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a saudade que eu ando da Lapa é muito grande, de poder ir ao bar do Ernesto, ouvir o Lúcio Sanfilippo e tomar um otim, e encontrar a Lândia, encontrar a Ana C, encontrar a Ana Soto, todas as Anas, todos os Antônios naquele bar, naquele encontro. Isso é Eleguá. Eleguá é esse encontro, é o estar com o outro, é encontrar alguém que fale outra língua e aprender aquela língua, porque ele é o dono da comunicação, ele é o dono do sabor, é ele que descobre a noz da cola, que chamamos de obi, e leva ao pai, para que ele possa retornar a casa e ganha do pai o direito de comer primeiro. E ele é tão especial que mesmo em tempos de não haver as encruzilhadas para os castelos dos destinos cruzados todos, feito, né, o Ítalo Calvino, outro grandíssimo contador de história, né, maravilhosamente plural, capaz, né, de mudar a visão da gente de ângulo, de se ouvir e de se contar história. É esse mesmo Eleguá que rege isso que me une a vocês, a comunicação, que não está sendo solitária, que está sendo solidária, que está sendo dividida. Isso é ele. E esse encontro poderia ter sido pautado em outras maneiras de contar história, histórias até que a Quitanda já contou, né? Mas com a andança da Quitanda, que eu acho que se baseia, que se baseia primeiro na Fátima Miguez, para aprender que a literatura tem que expandir, tem que voltar, ela tem que ser um cesto, e sendo um cesto ela pode sair da biblioteca, estar na sala de aula, sair da sala de aula e ir para o pátio, sair do pátio e subir com o quitandeiro uma árvore para que a criança venha saber melhor aquilo. Ela pode inclusive estar dentro da biblioteca, ela pode entender que a biblioteca sinestésica de tio Barnabé não precisa de livro, porque cada gomo de bambu é uma história inteira e dentro dele sai um monte de sacis pererês
que são novos, que nasceram naquele momento. E esses sacis pererês podem ser o Nelson Sargento, que foi discípulo do Cartola, que por sua vez é o mestre do Tantinho, que por sua vez é mestre da Verde Rosa, e assim foi, e assim é. Quanto mais eu puder contar desse extrato, a quitanda hoje pensa que assim será melhor. Quanto menos clássicos contar, quanto mais essa cultura não conhecida chegar, mais a serviço de elevar desse mito da comunicação ela estará. Porque as outras histórias, e o mito gosta de ser traído, trazendo aqui o grego, né, para dentro da gente, né, o mito gosta de ser traído. Quando o mito é traído, mesmo que não bem contado, ele está em pauta. Então, dessa maneira, pode ter tido 1000 críticas, né, a versão de Hércules, né, pelos estúdios Disney, por exemplo, né, em que coloca a maior inimiga de Hércules, né, como a mãe, né, Hera passa a ser mãe de Hércules, né, e não aquela que impôs a ele os 12 trabalhos intransponíveis que fizeram dele o grande herói grego, né? Mas ainda assim o mito gostou, o mito gosta, porque Hércules estava de volta, estava nas telas, e poderia ser dito que Hades é irmão do pai dele, é tio dele, não subordinado, dono de um mundo inferior, que se é inferno é para uma outra cultura, não a grega. O mundo inferior é um, o mundo plano é outro e o mundo celestial é outro, cada qual com seu dono, inclusive nesse mundo plano, por esse mundo redondo que a gente vive, né? Quem manda é Poseidon, dono da maior parte desse mundo redondo, né? Poseidon, Hades, Zeus, Hércules, traído ou não, contado e vivo, né? Esse mito, contado e recontado, pode entrar, deve entrar, precisa entrar, né? Os contos de fada podem, devem, podem conversar perfeitamente com Fernando Pessoa, recitado magistralmente por cantora brasileira de nome Maria, lindamente, Eros e Psique. Mas quando a gente traz um cesto que é seu, que tem a tua força, que tem aquilo que você acredita, você está trazendo o seu ebé, a sua comunidade para a praça. Você está contando dos seus, então os meus. Para esse encontro aqui foi Fátima Miguel, foi Nelson Sargento, foi Mãe Senhora. Fazeres bem diferenciados de um e outro, onde o fazer negro é bem importante para cada um deles, cada um a seu modo fazendo essa leitura, cada um evidenciando sua arte, no caso da Fátima, através da arte. Ela vai fazer análises de pinturas de favelas, da Negra, de Tarsila do Amaral, vai fazer mais leituras ainda, chamando para si, né, para sua quitanda, né, para sua produção literária, para o seu livro, o Pedro Rafael, um ilustrador soteropolitano, que vai trazer esse menino preto, essa menina negra, para uma releitura daquilo que já foi pintado, né, por Debré, né, por Portinari, Nelson Sargento fazendo toda uma leitura do lugar em que o preto pode ter, né, muitas vezes chamado de o negro fino por outros negros, né, o negro polido por outros negros, né, e eu acho isso nada preconceituoso, porque na verdade esse discurso está dizendo assim: podemos e devemos chegar aonde o Nelson chegou,
né? Podemos ser grandes pintores, podemos ser donos das tintas, podemos, né, podemos transpor as distâncias tão próximas de morro que distanciam esse morro com essa cultura excludente, né, entre os morros. Mãe Senhora, produtora de uma cultura, o Apoafongá da Bahia deveria ser estudado e reestudado por todas as pessoas da área de produção intelectual do país, aliás, de medicina, o EUE, né, que foi o livro no prelo, o livro no forno, aquele último no forno que dá para você ir para a ancestralidade em paz, né, como seu último trabalho, já tendo 90 e tantos anos, né, de existência longeva, como foi o Pierre Verger, né? Ele me foi pedido por uma das minhas comadres, quando estava terminando medicina, né, terminando a faculdade, para que aquilo ajudasse, né, ao conhecer dela, né? Então, a área da saúde, a área da pedagogia, a área do direito, eu não conheço que área não possa ser maior e melhor iluminada, se olhada por essa cultura que também vai parir o Brasil, né? Uma das celeumas, né, uma das colocações do professor Darcy Ribeiro, que eu gosto de repetir, é que ele dizia: o negro alfabetizou o Brasil. Os índios, o novo negro e o branco precisavam de uma língua à comunicação, e quem elege essa língua por maioria, ainda que impostamente, é o negro. Porque impostamente ou não ele precisava se comunicar, inclusive com esse negro que só era igual para branco. Negro é diferente entre si e precisava de uma língua. Então, é uma colocação que eu acho muito interessante do Darcy Ribeiro, dizer que quem alfabetizou em língua portuguesa esse país foram os africanos aqui chegados pela maioria da fala, imposta ou não, sendo a comunicação entre eles e todos os outros povos que aqui já estavam, né? As outras raças que aqui já estavam, né? Se a gente for pensar em raça. Eu espero que essa quitanda tenha cumprido aquilo que eu desejei a vocês. A história mais simples, a história o mais coloquial possível, e que esse coloquial traga o meu Aroni, traga o meu Saci Pererê, traga o meu Ossan Siquequerê, traga a calunga de louça, traga a boneca do maracatu, traga a calunga de mim. E aí, voltando lá ao que gerou isso aqui, né? A calunga pode ser um cemitério, eu não sei. Algumas pessoas me perguntaram isso com frequência nas perguntas aqui dos nossos encontros, e quando eu penso sozinho numa conclusão minha sobre isso, é que se tanto dos nossos ancestrais, né, foram jogados ao mar, né, e o mar foi a grande calunga, então qualquer balé, qualquer cemitério será uma calunga frente ao grande cemitério que é o mar, que representou engolir tanto dos nossos ancestrais. Éramos jogados feitos sacos de batata ao mar, quando não interessava ao viajante nos trazer por doença, por morte, de não aguentarmos tanto tempo naquele lugar. E é sempre bom que a gente se coloque no lugar do trazido para cá, porque o trazido para cá era o puro, né, que já não existe mais, né? Essa ideia de o branco ou o negro ou o índio brasileiro, né, ela deve ser colocada em discussões pertinentes, mas de uma maneira ampla. É bom que cada um de nós se coloque nesse lugar, porque enquanto a gente acreditar, né, que escravizamos quem, né? Que purismo é esse que carrega essa pele de quem se intitula branco nesse país, né? Porque você veio de Portugal, que teve ocupação moura de sei lá quanto, né, de 400 anos ou mais, né? De Espanha, que teve a mesma ocupação moura,
De onde você é tão branco? E há quanto tempo, né, você veio de lá? E quando os seus antepassados que de lá vieram já estavam tão misturados por lá, por cá você é branco como? Né? Agora, negro eu sei. Negro e índio eu sei que devemos ser, porque isso é negado, né? Tem sempre aquela história da minha avó índia que foi laçada pelo meu avô italiano, né? Nunca tem a avó italiana encantada com aquele índio tomando banho toda hora e ficando cheiroso aos namoros por tantos banhos que toma diariamente. Nunca se ouve falar, né, garbosamente da minha avó italiana que resolveu namorar o potiguar, que trazia o peixe fresco para comer, em vez de tanto bacalhau e tanta coisa salgada e tanta coisa guardada. Profusão de coisas frescas. E essa senhora, minha avó, encantada com essa profusão de coisas frescas, ela resolve laçar esse índio, esse crenacoro que passou perto dela, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, trazer, contar, coisa fresca, coisa nova, minha cultura, né? Por que o Enim é quitanda? Por que quitanda não é uma palavra portuguesa? Ela é uma palavra banto, ela é uma palavra de Angola, do quimbundo. Por que é que eu não valorizo os meus monjolos, os meus monjolóis? Por que eu falo tanto de Murano, né? Quando eu vou me referir a bonitos vidros que podem caber o extrato de ossanha. Para mim isso aqui é a mão. Acredito até que uma arte que se perdeu e que a gente importa de África, belamente, feito como um grande pão que ainda quente é repartido em vários pedaços que se transformará em fios de conta, que são belos monjolóis feitos pelos negros monjolos que aqui estiveram e que nos pariram e que nos educaram e que nos alfabetizaram, inclusive nessa língua que uso para estar com vocês. Um português carregadíssimo de quitanda, muita quitanda, para lados todos, tantos lados capazes de formar um livro completamente entendido, inteligível, a qualquer brasileiro, só dizendo coisas banto. É o Brasil que a gente pode contar. Eu posso sair desse Brasil e trazer um livro de Rebecca d'Autremé, uma francesa que eu conheci quando a quitanda esteve numa livraria aqui da São Sebastião, do Rio de Janeiro, e vai trazendo o negro protagonizando uma história, né, dos Macabeus, né, uma história judia. A Macabeia da Clarice nasce dessa. E quando eu vejo isso e me encanto com esse livro que eu peguei enquanto contava história lá, enquanto via, né, me vem na hora Luiz Gonzaga, quando eu olho essa Joaninha, né, quando eu vejo essa Joaninha, me traz na hora Luiz Gonzaga, como se eu estivesse vendo a minha professora do primário, né, do pré-escolar, na verdade, ela era do pré-escolar. E ela trazia um violino para estar com a gente, né? E ela tinha essa cara brasileira de uma mulher que eu nem sei se esteve no Brasil, se conhece brasileira, deve conhecer, né? Lá na França, né? Mas é isso, sabe? Apresentar esse é isso, sabe? É isso, sabe? É trazer o negro, é trazer o que não é iluminado para dentro dos livros, para que nós nos vejamos, para que nós nos reconheçamos, para que sejamos espelho de nós, com tantas culturas, a nossa mesmo, e por isso fiz questão de trazer esse livro do Macabeus aqui para mostrar a vocês, nesse fim de encontro, dizendo que cabe na quitanda qualquer literatura, cabe na quitanda qualquer literatura, cabe
na quitanda qualquer literatura, desde que afirme o mais bonito do ser, desde que tenha passado por aquilo que eu entendo ser o mais bonito no ser, o meu extrato, que eu conte aquilo que me identifica, que eu conte aquilo que meus filhos sabem que eu sou, que os meus amigos sabem que eu sou, que meus alunos, que os meus pares reconheçam, sintam esse extrato, esse perfume no menor, a longe. Essa é a quitanda. É isso que eu quis, que essa quitanda pudesse dar essa muda de vocês, e eu espero que esse contato entre mim e vocês continue, e que vocês possam me dizer como é que é o cesto de vocês feito a partir daqui, como ele pôde encontrar, né, esse tempo de pandemia, ao contrário do que o desespero poderia nos apontar, né, tem sido tão interessante, né, para essa comunicação. E com essa chuva bem-vinda a meu quintal, que está caindo agora, eu peço a essa mitologia mais uma vez que o extrato seja pareado, que o herborista entregue no pote menor o menor a ser multiplicado para a nossa cura. Não sei se eu estou muito afetado em dizer isso, mas é afetado mesmo, é o que me afeta nesse momento, né? É o desejo do herborista trazer logo para isso. Nunca sozinho, porque tudo é sempre tão pareado, que o dono da cabaça, o dono da palha, o senhor da cura, que é irmão do herborista, que afomã, aquele que se irmana com a erva, aquele que o fruto é de madeira, é a cabaça, que ele faça essa cura chegar. Então, esse curso termina hoje aqui, pretende se iniciar de outras maneiras, e ele termina na pandemia, na certeza de que essa cura, né, já está no forno, já está no prelo da saúde, já está pronta. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam a quitanda. Espero ter contribuído com o cesto de vocês e continuo à disposição de vocês pela página dessa quitanda.